está na Gávea, está no treino, é o jogo contra o Cruzeiro, domingo pelo Brasileirão. Depois do jogo e das defesas, Muralha ficou de boca fechada. Mas era falta de opção mesmo. Ele não conseguia falar por causa dos 4 pontos que teve que levar na boca depois do choque com o Juan. Dá pra dar entrevista? Não consegue? Ponto. Se o salvador do gol não falou, o homem do gol salvador desabafou. A importância desse gol pra você na tua carreira e pro Flamengo, claro. Pois é, em primeiro lugar para o Flamengo, né? Porque a gente vem em busca aí de uma competição internacional e para os primeiros 90 minutos o saldo foi bem positivo, levando em consideração que o jogo foi fora, né? E para mim especial porque fiquei um tempão afastado não, mas fora, né, das viagens, dos jogos, e eu vinha buscando isso há algum tempo e foi bacana. Eu fiquei feliz ontem, acabei talvez me emocionando um pouquinho, peço desculpa à galera, né, ninguém merece, mas é que eu realmente fiquei extremamente feliz. Rede devidamente balançada depois de 6 meses. Atacante aliviado e o Flamengo com vantagem para o jogo de volta na semana que vem em Cariacica. O time deles era um time que trabalha muito bem a bola, é um time que foi muito bem treinado. Então, nossa equipe sentiu isso daí, né? Até mesmo por não conhecê-los tão bem. Mas eu acho que, como eu falei, nosso time fez o nosso papel. Nosso papel era ir lá, não tomar gols e se fosse para empatar, que empatasse com algum saldo de gols. Enquanto o Flamengo briga para se manter bem nas 2 competições, os jogadores brigam por uma vaga no time. Contra o Palestino, vários tiveram oportunidade de mostrar o futebol. Alguns aproveitaram melhor que outros. Mas, independentemente de performance, a partida serviu para ratificar os méritos de Zé Ricardo, que tem conseguido extrair a mesma vontade, tanto de quem parece ter vaga garantida, quanto de quem sabe que a maior possibilidade é voltar para o banco em breve. Desde quando eu estava jogando titular, antes da minha lesão, Pará também estava brigando pela vaga dele. Agora, graças a Deus, ele está muito bem, estou muito feliz por ele estar vivendo esse momento, mas com certeza, cada um brigando por sua posição ali dentro do elenco. O elenco está bem qualificado realmente por causa disso. Agora é trabalhar firme para ter oportunidade no Brasileiro, no Sul-Americano, independente de brigar a posição, ajudar o Flamengo. Legal de acompanhar o desembarque do Flamengo ali, enquanto o Rodinei conversa, o torcedor se encosta para fazer a selfie e registrar, já que o clima é bom, o torcedor está feliz. E o Flamengo com um pezinho ali na Sul-Americana, uma vantagem, PVC. Agora o assunto do Flamengo, aqui no Bom Dia Fox, é Emerson Sheik, que o torcedor do Flamengo nunca criticou. O cara foi lá, entrou em campo, tá sequinho, perdeu 7 quilos e fez o gol. Todo mundo querendo saber, tem vaga, não tem? Como é que fica a vida do Flamengo agora? Com o Emerson Sheik mostrando a mãozinha, olha, tô aqui. Então as coisas são engraçadas no futebol, né? Assim, toda vez que o cara se dedicou, se preparou, que é pura verdade. O Emerson falou e ficou emocionado como ele conseguiu voltar a jogar bem, e é um jogador que em forma é sempre muito valente, sempre muito disposto. Mas às vezes você fica pensando contraponto. Como é que o jogador de futebol que está treinando todo dia consegue engordar 7 quilos? Boa, exatamente. Pergunte ao Walter. Pergunte ao Walter. Da série Pergunte ao Walter, o Emerson ganhou 7 quilos, se esforçou para perdê-los. E para esse tipo de competição ele é muito importante porque ele conhece. E está disposto, está com vontade de voltar a aparecer, fazer gol, ser campeão de um torneio internacional com a camisa do Flamengo. Especialmente no momento em que o Flamengo vai dividir forças, atenções entre o brasileiro e a Sul-Americana, o Emerson vai ter muito espaço para jogar, pelo menos no time da Sul-Americana. E a competição que é feita a ele pela experiência sul-americana que ele teve com o Libertadores, inclusive a Libertadores que venceu. Vocês estão participando com a gente, bombando a hashtag Bom Dia Fox Sexta, é o caso do Rafael Oliveira, o Irinaldo, o Ronei, José Antônio, Paulinho Silva, o comentarista Léo Aragão, o Tauan Souza, todo mundo participando com a gente. Continuem falando de Flamengo. Vou dar mais um assunto para vocês comentarem na hashtag. O lateral Jorge falou do possível interesse do Manchester City e também sobre a expectativa de ser convocado para a vaga de Marcelo, que deve ser cortado da seleção brasileira devido a uma lesão.
sobre essas histórias que estão saindo de Europa, de Manchester City. Eu fico feliz por estar sendo lembrado, mas ao mesmo tempo deixo para o meu pai, para o meu empresário, que resolve minha vida, resolve meu futuro. Porque se eu ficar pensando nisso, eu vou acabar não fazendo o meu melhor aqui dentro do Flamengo. Então, meu pensamento hoje é o Flamengo, dar meu melhor aqui enquanto eu estiver aqui. Se Deus quiser um dia poder ir para a Europa, eu vou muito feliz, sabendo que eu dei meu melhor aqui, dei o meu melhor de si pelo Flamengo. Já fechou a janela, só em janeiro agora, e vamos ver, continuar trabalhando forte para poder os olhos da Europa crescerem mais e quem sabe em janeiro eu tenho um futuro brilhante. Em relação ao Marcelo, eu não sabia, você me contou agora, eu não sabia. É chato, né, ver o cara se machucando, um excelente jogador. É que eu converso com meus companheiros sobre que muitos falam que eu tinha que ter uma oportunidade, estou na esperança, todo mundo espera. E se eu for fazer meu melhor lá para poder, quem sabe, voltar novamente. Mas primeiro tem que ter a primeira convocação para poder, se Deus quiser, ser feliz lá e mostrar meu talento lá pro Tite. Tá aí o Jorge falando sobre o futuro dele, daqui a pouquinho o PVC vai comentar. Mas antes, no início do programa eu falei, olha, manda sua pergunta aqui no WhatsApp, que você vai ficar grandão, vai ficar bonito, vai ganhar moral. Pois bem, chegou a vez do nosso telespectador participar aqui do Bom Dia Fox. Bom dia, Fox. Tauan, de Cosma, Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta. Se o William Arão e Jorge têm chance de entrar na seleção brasileira para a convocação do Tite, porque o Casemiro e Marcelo estão machucados, então eles podem ser convocados, porque o Tite já observou os jogos do Flamengo. E aí, o que você já tem na mesa? Bom dia, Fox, um abraço. Um abraço, Cauã. Nada como ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tá descansado, Cauã, ali devagar. Cauã, calma. Mas quer saber do Arão e do Jorge, PVC? Eles têm chance. O Tite ainda está esperando os exames do Marcelo e do Casemiro para entender a chance de corte. No início da semana, o Casemiro telefonou para o Edu Gaspar e disse para ele que estava bem. Os dias seguintes mostraram que não era verdade, né, porque ele teve uma fissura na perna e deve ficar 3 semanas parado. A lógica é convocar outro jogador. Acho que o Rafael Carioca está mais próximo da convocação do que o William Arão, porque foi convocado na posição do Casemiro na última chamada. O William Arão joga um pouquinho mais à frente. Acho a chance do Jorge maior, porque a lógica não é convocar um jogador que atue no exterior. Você precisa convocar os que atuam no exterior 15 dias antes da apresentação para a liberação dos clubes. Então, ou você consegue, se quiser chamar, por exemplo, o Alexandro da Juventus, você tem que negociar com a Juventus porque o prazo já foi. Se a Juventus topar ceder, ela cede. Senão, o Tite vai ter que procurar um jogador no Brasil. E aí, o melhor da posição no Brasil hoje é o Jorge. E enquanto o pessoal te escuta de casa, também está acompanhando, olha o quadro que ficou aqui do nosso lado, os próximos jogos do Flamengo, do vice-líder do campeonato, PVC. Então, para comentar essa sequência, Flamengo e Cruzeiro, o próximo jogo do fim de semana, São Paulo e Cruzeiro, Flamengo, Santa Cruz, Fluminense e Flamengo, um clássico, Internacional e Flamengo. O que dizer dessa sequência? Assim como o Palmeiras teve uma sequência de 5 jogos muito difíceis no último mês, a sequência mais difícil neste momento é a do Flamengo. Não significa que o Palmeiras, que em teoria tem jogos mais simples, vai fazer os 12 pontos nos próximos 4 jogos, 15 pontos nos próximos 5 jogos. Não significa nada. O Flamengo pode pensar nele e mirar 15 pontos, porque nesse caso a chance do Palmeiras perder ponto é enorme. Em 5 rodadas ninguém faz 15 pontos. O Flamengo hoje é líder do segundo turno com 16 pontos nas 7 rodadas do retorno. O Palmeiras tem 15. O Palmeiras tem a mesma pontuação que tinha nas primeiras 7 rodadas do primeiro turno. O Flamengo é que subiu de produção, hoje é o líder do retorno. O Flamengo, então, que vai enfrentar o Cruzeiro em Cariacica, tá? O local está definido. O PVC, o torcedor do Flamengo está muito esperto e muito atento aqui no Bom Dia Fox. Está falando, não, o PVC não falou sobre o Jorge no City, eu quero ouvir o PVC. E aí, é hora de sair, não é? Tem essa proposta chegando para o Jorge ou não? O Rodrigo Caetano falou com a gente no expediente ontem, disse que não chegou nenhuma oferta, nenhuma sondagem do Manchester City. Está no noticiário da Inglaterra, o Jorge é muito bom jogador. Eu acho que se ele for para o City, ele vai deixar de ser lateral esquerdo. Porque o Guardiola tem jogado no Manchester City com o Kolarov de zagueiro, às vezes o Clichy também de zagueiro, e
muitas vezes faz uma linha mais à frente, com o Jorge de repente seria um homem de meio campo. Não é bom, eu não acho bom para a carreira dele hoje não. Tá certo. Para conta bancária é ótimo. Para a carreira pode ser um outro momento, um pouquinho mais maduro para ir para a Europa. Bom, pessoal, eu estou vendo que vocês estão participando bastante com a gente com esse assunto Flamengo, vice-líder, Jorge sai ou não sai, vai para a seleção ou não vai. Aí tem os palmeirenses que falam, mas peraí, vocês vão falar do Palmeiras? Calma, gente, vamos sim, o momento é agora. Então participem também, #BomDiaFox. Sexta, porque derrotado, mas classificado, o Palmeiras desembarcou na tarde de quinta-feira em São Paulo, depois do jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. E agora voltam os titulares para o duelo deste sábado contra o Coritiba. Flamengo, dar meu melhor aqui enquanto eu estiver aqui. Se Deus quiser um dia poder ir para a Europa, eu vou muito feliz, sabendo que eu dei meu melhor aqui, dei meu melhor de si pelo Flamengo. Já fechou a janela, só em janeiro agora e vamos ver, continuar trabalhando forte para poder os olhos da Europa crescerem mais e quem sabe em janeiro eu tenho um futuro brilhante. Em relação ao Marcelo, eu não sabia, você me contou agora, eu não sabia. É chato, né, ver o cara se machucando, um excelente jogador. É que eu converso com meus companheiros sobre que muitos falam que eu tinha que ter uma oportunidade, estou na esperança, todo mundo espera. E se eu for, vou fazer meu melhor lá para poder, quem sabe, voltar novamente. Mas primeiro tem que ter a primeira convocação para poder, se Deus quiser, ser feliz lá e mostrar meu talento lá pro Tite. Tá aí o Jorge falando sobre o futuro dele, daqui a pouquinho o PVC vai comentar. Mas antes, no início do programa eu falei, olha, manda sua pergunta aqui no WhatsApp, que você vai ficar grandão, vai ficar bonito, vai ganhar moral. Pois bem, chegou a vez do nosso telespectador participar aqui do Bom Dia Fox. Bom dia, Fox. Tauan, de Cosma, Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta. Se o William Arão e Jorge têm chance de entrar na seleção brasileira para a convocação do Tite, porque o Casemiro e Marcelo estão machucados, então eles podem ser convocados, porque o Tite já observou os jogos do Flamengo. E aí, o que você já tem na mesa? Bom dia, Fox, um abraço. Um abraço, Cauã. Nada como ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tá descansado. Está na Gávea, está no treino, é o jogo contra o Cruzeiro, domingo pelo Brasileirão. Depois do jogo e das defesas, Muralha ficou de boca fechada. Mas era falta de opção mesmo. Ele não conseguia falar por causa dos 4 pontos que teve que levar na boca depois do choque com o Juan. Dá pra dar entrevista? Não consegue? Ponto. Se o salvador do gol não falou, o homem do gol salvador desabafou. A importância desse gol pra você na tua carreira e pro Flamengo, claro. Pois é, em primeiro lugar pro Flamengo, né? Porque a gente vem em busca aí de uma competição internacional e para os primeiros 90 minutos o saldo foi bem positivo, levando em consideração que o jogo foi fora, né? E para mim especial porque fiquei um tempão afastado não, mas fora, né, das viagens, dos jogos, e eu vinha buscando isso há algum tempo e foi bacana. Eu fiquei feliz ontem, acabei talvez me emocionando um pouquinho, peço desculpa à galera, né, ninguém merece, mas é que eu realmente fiquei extremamente feliz. Rede devidamente balançada depois de 6 meses. Atacante aliviado e o Flamengo com vantagem para o jogo de volta na semana que vem em Cariacica. O time deles era um time que trabalha muito bem a bola, é um time que foi muito bem treinado. Então, nossa equipe sentiu isso daí, né? Até mesmo por não conhecê-los tão bem. Mas do Cauã ali devagar. Cauã, calma. Mas quer saber do Arão e do Jorge, PVC? Eles têm chance. O Tite ainda está esperando os exames do Marcelo e do Casemiro para entender a chance de corte. No início da semana, o Casemiro telefonou para o Edu Gaspar e disse para ele que estava bem. Os dias seguintes mostraram que não era verdade, né? Porque ele tem uma fissura na perna e deve ficar 3 semanas parado. A lógica é convocar outro jogador. Acho que o Rafael Carioca está mais próximo da convocação do que o William Arão, porque foi convocado na posição do Casemiro na última chamada. O William Arão joga um pouquinho mais à frente. Acho a chance do Jorge maior, porque a lógica não é convocar um jogador que atue no exterior
você precisa convocar os que atuam no exterior 15 dias antes da apresentação para a liberação dos clubes. Então, ou você consegue, se quiser chamar, por exemplo, o Alexandro da Juventus, você tem que negociar com a Juventus porque o prazo já foi. Se a Juventus topar ceder, ela cede, senão o Tite vai ter que procurar um jogador no Brasil e aí o melhor da posição no Brasil hoje é o Jorge. E enquanto o pessoal te escuta de casa, também está acompanhando, olha o quadro que ficou aqui do nosso lado, os próximos jogos do Flamengo, do vice-líder do campeonato, PVC. Então, para comentar essa sequência, Flamengo e Cruzeiro, próximo jogo do fim de semana, São Paulo e Cruzeiro, Flamengo, Santa Cruz, Fluminense e Flamengo, um clássico, Internacional e Flamengo. O que dizer dessa sequência? Assim como o Palmeiras teve uma sequência de 5 jogos muito difíceis no último mês, a sequência mais difícil neste momento é a do Flamengo. Não significa que o Palmeiras, que em teoria tem jogos mais simples, vai fazer os 12 pontos nos próximos 4 jogos, 15 pontos nos próximos 5 jogos. Não Acho que, como eu falei, nosso time fez o nosso papel. Nosso papel era ir lá, não tomar gols e se fosse para empatar, que empatasse com algum saldo de gols. Enquanto o Flamengo briga para se manter bem nas duas competições, os jogadores brigam por uma vaga no time. Contra o Palestino, vários tiveram oportunidade de mostrar o futebol. Alguns aproveitaram melhor que outros. Mas, independentemente de performance, a partida serviu para ratificar os méritos de Zé Ricardo, que tem conseguido extrair a mesma vontade, tanto de quem parece ter vaga garantida, quanto de quem sabe que a maior possibilidade é voltar para o banco em breve. Desde quando eu estava jogando titular, antes da minha lesão, Pará também estava brigando pela vaga dele. Agora, graças a Deus, ele está muito bem, estou muito feliz por ele estar vivendo esse momento. Mas com certeza, cada um brigando por sua posição ali dentro do elenco. O elenco está bem qualificado realmente por causa disso. Agora é trabalhar firme para ter oportunidade no Brasileiro, no Sul-Americano, independente de brigar a posição, ajudar o Flamengo. Legal de acompanhar o desembarque do Flamengo ali, enquanto o Rodinei conversa, o torcedor se encosta para fazer a selfie e registrar, já que o clima é bom, o torcedor está feliz. E o Flamengo com um pezinho ali na Sul-Americana, uma vantagem, PVC. Agora o assunto do Flamengo, aqui no Bom Dia Fox, é Emerson Sheik, que o torcedor do Flamengo nunca criticou. O cara foi lá, entrou em campo, tá sequinho, perdeu 7 quilos e fez o gol. Todo mundo querendo saber, tem vaga, não tem? Como é que fica a vida do Flamengo agora? Com o Emerson Sheik mostrando a mãozinha, olha, tô aqui. Então as coisas são engraçadas no futebol, né? Assim, toda vez que o cara se dedicou, se preparou, que é pura verdade, o Emerson falou e ficou emocionado como ele conseguiu voltar a jogar bem, e é um jogador que em forma é sempre muito valente, sempre muito disposto, mas às vezes você fica pensando quanto dá ponto. Como é que o jogador de futebol que está treinando todo dia consegue engordar 7 quilos? Boa, exatamente. Pergunte ao Walter. Pergunta ao Walter. Da série Pergunta ao Walter, o Emerson ganhou 7 quilos, se esforçou para perdê-los e para esse tipo de competição ele é muito importante porque ele conhece. E está disposto, está com vontade de voltar a aparecer, fazer gol, ser campeão de um torneio internacional com a camisa do Flamengo, especialmente no momento em que o Flamengo vai dividir forças, atenções entre o brasileiro e a Sul-Americana, o Emerson vai ter muito espaço para jogar, pelo menos no time da Sul-Americana. E a competição que é feita a ele pela experiência sul-americana que ele teve com o Libertadores, inclusive a Libertadores que venceu. Vocês estão participando com a gente, bombando a hashtag Bom Dia Fox Sexta, é o caso do Rafael Oliveira, o Irinaldo, o Ronei, José Antônio, Paulinho Silva, o comentarista, Léo Aragão, o Tauan Souza, todo mundo participando com a gente. Continuem falando de Flamengo. Vou dar mais um assunto para vocês comentarem na hashtag. O lateral Jorge falou do possível interesse do Manchester City e também sobre a expectativa de ser convocado para a vaga de Marcelo, que deve ser cortado da seleção brasileira devido a uma lesão. Sobre essas histórias que estão saindo de Europa, de Manchester City, eu fico feliz por estar sendo lembrado, mas ao mesmo tempo deixo para o meu pai, para o meu empresário que resolve minha vida, resolve meu futuro, porque se eu ficar pensando nisso eu vou acabar não fazendo o meu melhor aqui dentro do Flamengo, então meu pensamento hoje é o Flamengo.